Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, as medidas que o Governo anunciou na sequência do PEC e do Orçamento de Estado relativamente aos transportes públicos em geral e em particular para o transporte ferroviário, de que é expoente máximo o plano de atividades da CP para 2011, vão deixar os portugueses, sobretudo os utentes regulares, a ver navios e a ver passar os comboios. Abandono de promessas eleitorais no setor dos transportes, supressão de carreiras fluviais, supressão de comboios e horários, encerramento de linhas, suspensão de projetos, paragem de obras noutras linhas, retirada de alternativos, desmantelamento de serviços, despedimento de trabalhadores, aumento do título dos transportes, aumento do passo social e, claro, privatizações. São estes os tristes ingredientes da receita que o Governo nos apresenta para o setor dos transportes públicos. E os portugueses, perante esta receita, hesitam entre atribuir uma medalha ao Sr. Ministro ou passar a designá-lo como o Ministério dos Transportes Privados e Obras Públicas. De facto, bem pode o Sr. Ministro reclamar a medalha, porque se estas medidas avançarem, estaremos diante do maior retrocesso civilizacional da nossa história na área dos transportes. Um retrocesso que vai ter impactos gravíssimos a todos os níveis, gerando desemprego, dificultando a vida das pessoas, custo, tempo, mobilidade e acesso a serviços, agravando as assimetrias regionais do país e com custos ambientais muitíssimo elevados. Como se sabe, as emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa, desde logo o dióxido de carbono, encontram no setor dos transportes um dos seus principais responsáveis. Por isso, o combate às alterações climáticas passa obrigatoriamente pela vontade firme de tomar medidas de fundo nesta área, dando primazia aos transportes coletivos, com vista a reduzir o número de veículos particulares e aos meios de transporte menos poluentes, tanto para passageiros como para mercadorias, como é o caso da ferrovia. De acordo com dados do próprio Governo, 35% dos gases com efeito de estufa que emitimos têm a sua origem na queima de combustíveis fósseis por veículos com motores de combustão. Acresce ainda que o setor dos transportes foi aquele que mais aumentou nos últimos anos em termos de emissão de gases. E com as medidas anunciadas, o Governo volta a contribuir para esse aumento. Em termos absolutos, o transporte rodoviário em Portugal produziu em 1990 qualquer coisa como 9 milhões de toneladas de CO2 e em 2008 passou para os 18 milhões de toneladas. Ou seja, em 18 anos, o transporte rodoviário duplicou a sua emissão de CO2. Agora é só fazer as contas. Pegamos nos valores das taxas do mercado de emissões e vemos quanto Portugal terá de pagar no futuro por estas políticas que insistem no completo desinvestimento da ferrovia. Mas para além destas medidas, só por si muito negativas para os portugueses e para o país, o seu alcance é ainda substancialmente maior se tivermos em conta que elas se somam ao abandono de decisões anteriores que fazem com que a nossa oferta em termos de transportes públicos e, sobretudo, em termos de transporte ferroviário, tenha vindo a piorar muito nos últimos anos, deixando regiões inteiras do país, desde logo as zonas rurais e do interior, sem qualquer mobilidade. E se o Governo dificulta a mobilidade a essas pessoas, está a dificultar-lhes também o acesso aos serviços públicos e veda-lhes, dessa forma, o acesso ao exercício de direitos fundamentais, como seja o direito à saúde ou à educação. Basta olhar para a evolução da rede ferroviária para se ter uma percepção dos resultados das políticas no setor. Dos 3.608 km de rede ferroviária existentes em 88, a rede atual não chega a 2.500 km. Com a suspensão para obras de troços como Covilhã Guarda e Vendas Novas Casa Branca, e sem contar com linhas de bitola métrica afluentes do Douro, a rede ativa em Portugal no início de 2011 é de apenas 2.460 km. E mesmo assim, o Governo ainda acha que é muito e prepara-se para emagrecer ainda mais a rede ferroviária. Está assim mais que justificado este agendamento dos verdes, requerido logo que foram tornadas públicas as intenções do Governo em relação aos transportes públicos, nomeadamente a ferrovia, para que o Ministro dos Transportes explicasse aos portugueses os motivos de tão absurdas medidas. Absurdas não só porque vão contra os interesses e direitos dos cidadãos, como também vão contra as exigências económicas, sociais e ambientais do país, que justificariam medidas em sentido contrário. O sentido que permitisse criar as condições para estimular as pessoas a recorrer aos transportes públicos. Mas o Governo não está para aí virado. O Governo continua à espera do comboio na paragem do autocarro. A nossa acentuada dependência energética do estrangeiro, que contribui fortemente para o déficit, e aliás tão badalada pelo Governo para justificar o Programa Nacional de Barragens, advém sobretudo do petróleo
e os transportes têm um peso brutal nesse consumo. E é sabido que essas importações são em muito responsáveis pelo déficit. Ora, a implementação de uma política de transportes públicos, nomeadamente a ferrovia, teria grandes vantagens para a redução da importação do petróleo, vantagens económicas, mas também vantagens ambientais. São os próprios estudos que confirmam a maior eficiência energética e ambiental do modo ferroviário. A título de exemplo, refira-se que o modo ferroviário em 2008, em termos de emissão de CO2 por quilómetro, é quase 16 vezes mais eficiente do que o equivalente rodoviário. Acresce ainda não ser muito aceitável que os dinheiros públicos estejam a ser gastos para comprar cotas de emissão, que mais não são do que multas disfarçadas, pelo não cumprimento dos compromissos assumidos em relação ao combate às alterações climáticas, em vez de ser gasto na tomada de medidas para resolver o problema, investindo, por exemplo, nos transportes ferroviários. Por outro lado, as alterações climáticas vão provocar cada vez mais intempéries e o transporte ferroviário é o mais adequado e mais resistente para essas situações. Veja-se o caso das regiões de Bragança e Vila Real, que desde que deixaram de ter ligação ferroviária, com o encerramento da linha do Corgo, do Tua e do Sabor, ficam simplesmente isoladas com as intempéries de neve ou de gelo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate à desertificação e às assimetrias regionais implica a fixação das populações no interior. Assegurar a mobilidade através dos transportes públicos é fundamental para essa fixação, nomeadamente através do transporte ferroviário. Os estudos provam que o transporte ferroviário contribui mais para a fixação da população do que as vias rápidas. Mas há mais vantagens no transporte ferroviário. É mais económico na manutenção do que as estradas, mais seguro, mais confortável e possui um grande potencial turístico que pode ser um contributo fabuloso para o desenvolvimento das regiões do interior. Sendo Portugal rico em património ferroviário, bem podia o Governo fazer como fazem os espanhóis com as linhas métricas, mas nem isso. E se Midas transformava em ouro tudo o que tocava, o Governo português transforma em sucata todo o património ferroviário em que mexe. Ao abandono das infraestruturas e da não modernização de que é exemplo a linha do Oeste, e neste caso nem cabe o argumento da falta de pessoas, que é aliás sempre evocado, visto tratar-se de uma região muito habitada, soma-se o encerramento em nome da segurança, como aconteceu no Tua, no Corgo ou no Tâmega. O abandono do transporte ferroviário em Portugal contraria completamente a tendência dos outros países europeus. Segundo dados do próprio Governo, a densidade da rede ferroviária portuguesa situa-se nos 31 metros de linha por quilómetro quadrado, enquanto a média europeia é de 47 metros. Enquanto a média da União Europeia é de 398 metros de linha por cada 1000 habitantes, em Portugal é de apenas 271 metros. Portugal, que suplanta a média europeia nas autoestradas, continua a divergir em termos ferroviários e com os encerramentos previstos vai acentuar essa divergência. Haja dinheiro para comprar cotas de emissão. E o mesmo se diga ao nível da evolução do tráfego de passageiros. A ferrovia em Portugal perdeu em menos de 20 anos 43% de passageiros, enquanto todos os outros países da Europa conheceram aumentos substanciais, como é o caso da Espanha, que registrou uma subida de passageiros na ferrovia superior a 156%. A tudo isto é ainda necessário somar os horários, que são cada vez menos desadequados às necessidades das populações e muitas vezes provocam aumento do tempo de deslocação. Assim como a não modernização dos comboios para criar mais conforto ou o sistema de bilhetes cada vez mais complexo e cada vez mais caro. E tudo somado leva-nos a concluir que, de facto, existe uma estratégia para colocar os utentes fora dos comboios. Estratégia que certamente não está desligada das intenções privatizadoras para o setor, nem da defesa de interesses ligados às empresas de construção de estradas e transportadoras e às empresas de combustíveis. Mas se é assim, seria bom que o Governo nos dissesse aqui hoje, durante esta interpelação, se não está a governar a pensar no interesse público, se não está preocupado com as pessoas e se não move as vantagens económicas, sociais e ambientais de uma política de transportes, seria bom que o Governo nos dissesse aqui hoje para quem está a governar. Que interesses está a proteger ou defender com estas políticas? Se o Governo não está a governar para os portugueses têm, no mínimo, o direito de saber para quem é que se está a governar. Porque se o Governo está virado para outros interesses que não o interesse público, é justo e é conveniente que o Governo diga aos portugueses, porque é o mínimo que se exige, que nos diga que interesses são esses
que o Governo está a proteger ou a defender com as políticas que tem vindo a desenvolver no setor dos transportes. Muito obrigado.